Trata-se do princípio da conservação de energia. Vocês vão entender o porquê. Nas transformações térmicas, a energia total também é conservada. E a primeira lei quantiza esse fato da seguinte maneira. Ó, ΔU... Peraí, Matheus, esse ΔU qual que é? Exatamente. ΔU é isso aqui, ó. A gente acabou de ver aqui, ó. Ó, vou apagar aqui, ó. Esse ΔU aqui, tá? Me dá a diferença de energia que existe, tá? Entre um estado final, tá? Por exemplo, depois de eu ter dado uma energia ou dado calor ao meu sistema, tá? Que é quantizado dessa maneira aqui, né? Que é a mesma coisa aqui, tá? E um estado inicial, que ele estava, que ele se encontrava. Isso aqui também, tá? Ó, só relembrando aqui, ó, que esse U aqui, ele não é esse ΔU aqui não, tá? Cuidado. Aqui é uma variação de energia. Pensa assim, uma variação de energia interna ali do sistema, tá? Que é uma variação mesmo, uma variação de energia interna, né? Energia interna não é isso aqui, né? Se eu tenho uma variação dela, eu tenho um ΔU, tá? A gente viu que o que causa variação pode ser calor, pode ser várias coisas. Então, assim, a primeira lei da termodinâmica, ela diz respeito também a esse ΔU, só que agora de uma maneira mais dinâmica ainda, tá? Porque ela diz que essa variação ela também pode ser escrita como o calor que eu coloco no sistema e o calor que entra no sistema, tá? Menos o trabalho que é realizado por esse sistema. Então, desde o início da aula, eu venho aqui batendo uma tecla com vocês para vocês entenderem isso daqui. Tá? Porque se você entende a primeira lei da termodinâmica bem, você entende a segunda lei da termodinâmica fácil. Tá? A terceira lei é a consequência da segunda e aí por aí vai. Tá? Então, a complicação mesmo está aqui. Ó, tá? Vou falar para vocês, vou jogar a bola para vocês. A complicaçãozinha mesmo está aqui. Se você entender isso aqui direitinho, você vai entender. Tá? Então, lendo aqui de novo, a variação da energia interna de um sistema lá, é igual a diferença entre a energia que nele entra, por exemplo, na forma de calor, tá? Esse aqui é joules, tá? Tem unidade de joules, que é o calor. Tá? Pode ser na forma de calor. Ignora a minha letra, só para vocês entenderem. E que dele sai, tá? Então é a diferença entre a energia que nele entra e dele sai. Sai como? Tanto na forma de calor quanto de trabalho. Tá errado aqui, ó. E, né? Certo? Vamos ver isso aqui na simulação para a gente entender direitinho. Vou tentar colocar aonde cada uma dessas coisas entra na simulação. Vamos lá. Vou começar com aquela lá mesmo que a gente estava vendo, tá? Ó, vem aqui, ó. Então, de novo, ó. Lembra que demorou um tempinho? Se eu não me engano, se você voltar ao vídeo, demorou uns 6 minutos para que eu adicionando o calor aqui, tá? Então, de onde que sai o meu Q aqui? Vamos lá, vamos dar nome aos bois. Meu Q sai daqui, ó. Vou colocar de azul aqui para ficar mais fácil para nós. Ó. Daqui sai o meu Q. Por quê? Porque daqui é onde sai o meu fogo, tá? Porque o calor que eu estou dando aqui sai daqui. Então aqui, olha lá, daqui é onde sai o meu Q aqui. Tá lá, que é esse Qzinho aqui que está lá na equação. Certo? Vamos associando. Então esse Q aqui é o calor que entra no meu sistema, tá? Sistema tal que está numa energia interna inicial dele lá, tá? Então esse meu sistema ele está numa energia interna inicial, olha lá, tal aqui que eu vou chamar de energia 1, tá? Energia interna 1. Tá? Então ele tem uma tal agitação térmica, né, as partículas que o compõem, né, tem tal energia de ligação, né, de modo que se eu somar as duas eu tenho uma energia interna, que a gente viu lá, E1. Ok? Aí o que vai acontecer? Eu vou adicionar agora calor ao sistema, como eu já disse. Olha lá, adicionei calor, estou dando calor. Né? Agora você perceba, lá, as moléculas estão oscilando mais rapidamente, né? Energias de ligação estão sendo quebradas, né? De modo que elas estão se movendo mais livremente. Então, o que está acontecendo? Uma nova energia interna está sendo colocada aí, né? Ou seja, tem uma nova conformação, um novo estado, uma nova energia interna, então, foi estabelecida. E agora, ele não está mais numa energia E1, mas agora ele está, vou só colocar aqui, que não é esse o foco, em uma energia E2. Então houve uma variação da energia, o quê? Houve uma variação da energia interna. Por quê? Se eu estava numa energia E1, tá? E foi para uma energia E2,
Então, se eu pegar aqui E2 menos E1, eu tenho que isso aqui é igual ao quê? ΔU, como a gente viu lá no slide. Ok? Então já aconteceu uma variação de uma energia interna aqui. Já está o meu ΔU. Então eu dei um calor e esse calor, como consequência, causou esse ΔU. Não foi? Então vou colocar aqui só para vocês entenderem. Ó. Esse calor, esse aqui é um símbolo que eu vou usar para dizer que causou. Tá? Causou esse ΔU. Por quê? Porque causou o quê? Porque causou uma variação aqui, ó, da energia interna de E1 para E2, né? De partículas pouco excitadas para partículas bastante excitadas agora aqui, né? No caso das moléculas de água aqui. Tá entendendo como a gente está chegando na primeira lei? Beleza, então isso aqui causou isso daqui. Mas, Matheus, por que não está acontecendo trabalho? Né? Por que não está havendo trabalho aí? Por quê? Por quê? Porque você tem que adicionar mais calor. Ah, você tem que ir adicionando mais calor então, né? Então, à medida que você vai adicionando mais calor, tá? Você vai alterando a energia interna, né? Que você está fazendo aqui, de E1 para E2. Isso aqui são aleatórios, entendeu? Isso aqui são gerais, né? São energias ali, são energias que você vai analisando de tempos em tempos ali, que vai chegando a um fim, entendeu? Você tem que pensar assim, como um processo, não que vai para o E1 e E2. Mas agora, por exemplo, se eu adicionar mais calor, olha lá, ela já vai para uma I3, entendeu? Mas vamos considerar assim, meio e fim, como ele indo daquela energia inicial para uma energia final tal que eu vou realizar trabalho, como sendo E1 para E2. Automaticamente que gerou, então, a alteração da energia interna. E que vai gerar o que também mais para frente aí? Trabalho. Mas só que para isso, o que eu tenho que ir adicionando lá? Mais calor, tá? Que é esse calor. Então esse calor está se alterando. Então você perceba o ciclo, ó. Eu vou adicionando mais calor aqui, né? Esse calor altera o estado interno do meu sistema, ou seja, altera a energia interna do meu sistema, agitação e energia de ligação, causando o quê? Uma variação da energia interna, que é um ΔU, tá? E que se eu ir adicionando mais calor, olha lá, vamos adicionando mais calor, certo? Eu vou diminuir aqui, tá? Só pra gente ganhar tempo. Tá? Senão vai demorar muito, porque eu vou ter que ficar adicionando muito calor aqui. O quê? Para mim ir alterando muito a energia interna de modo que eu vá realizar trabalho. Entendeu? Porque eu tenho que alterar muito a energia interna para realizar trabalho. E tem que adicionar mais calor ainda para isso. Olha lá. Certo? Ainda tá difícil. Eu tenho que ir alterando mais ainda a energia interna. Olha lá, olha lá. O que vai acontecer? Vamos esperar. Isso. E aí realiza o trabalho. Então você está entendendo o que aconteceu? Então, o que foi a causa de tudo aqui, antes de mais nada? O que foi a causa de tudo? Eu adicionar esse calor, não é? Então a causa de tudo aqui foi eu adicionar calor. Então o calor está na fonte de tudo aqui, ó. Então, como eu vi aqui, o calor, ele alterou a energia interna, né? Porque é nítido ali, você viu que as moléculas elas passaram de uma energia interna inicial para uma energia interna final muito mais agitada, né? E ao mesmo tempo que eu fui adicionando mais calor, eu realizei o trabalho no final. Chegou a um ponto que eu realizei trabalho, que a tampa ali não aguentou. Então, eu posso pensar da seguinte maneira, quantizando isso, que calor ele é igual a essa variação da energia interna lá, né? Mais o trabalho realizado à medida que eu adicionava calor. Tá entendendo aqui, ó? Olha lá. E aqui a gente chega na primeira lei da termodinâmica. Por quê, Matheus? Porque se eu jogar, ó, esse ΔU, olha lá, pra cá, ou melhor dizendo, se eu isolar esse ΔU aqui, olha lá, e jogar esse trabalho para lá, eu tenho que ΔU, que é essa variação interna da energia, né? Olha lá, é quantidade de calor menos o trabalho. Então, assim, é, isso é o máximo que eu posso chegar para tentar ajudar vocês a entender isso, porque não é fácil mesmo. Tá? É complexo você entender isso. É complexo você entender essas contas, né? Porque quando o professor bota no quadro lá, assim você fala, ah, beleza, tá, ΔU,
Mas assim, quando você vai observar na prática, assim, o buraco é mais embaixo. Então aqui eu tentei entender que você tem que pensar, né? Pra entender física, você tem que pensar como um processo, tá? Nunca como algo assim, ah, faz isso, faz aquilo, joga calor ali, joga calor aqui. Não é, entendeu? É um processo, tá entendendo? Eu jogo o calor lá dentro, esse calor causa uma alteração do ΔU, e se eu adicionar mais calor, olha lá, mais calor, tá? Eu vou causar o quê? Um trabalho, então eu posso igualar isso aqui, tá entendendo? E isso causa isso daqui, e isso causa isso aqui também, tá? Isso quantizando, entendeu? Como é que é a mente da ciência, assim, do negócio. Então aí que você chega nesse, nesse ΔU que é igual a Q menos W, tá? É nesse processo dinâmico, tá? É, vou usar mais de uma simulação aqui para ajudar a gente a entender isso, ok? Então retornando aqui, ó, tá claro como que a gente chega? Nós chegamos no mesmo lugar, tá? Vou até apagar aqui, ok? Agora, para acabar a primeira lei da termodinâmica, se você entender a primeira lei da termodinâmica, você vai entender a segunda lei, e aí por aí vai, tá? Então vamos dar uma olhada aqui agora, nessa simulação. Isso daqui, ó, máquina térmica simples, tá? E já não é o FET, não. Opa, deixa eu só desligar o som aqui, senão fica com o som no meu ouvido aqui e eu não consigo explicar direito. Vamos lá. Tá, vai ser rápido, só pra gente demonstrar por outros olhos a primeira lei. Mesma coisa. Certo, ó. Aqui, ó. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês. Vou apresentar o meu sistema de agora pra vocês, ó. Tá vendo essas esferinhas verdes aqui? Tá? Elas representam a parede desse meu reservatório aqui, tá? Ah, Matheus, mas então você quis representar a parede formada por átomos, isso? Isso, exatamente. Átomos e moléculas que formam essa parede aqui, tá? Ah, Matheus, e o que são essas azulzinhas aí? Pode pensar que são moléculas de oxigênio, por exemplo, tá? Vamos pensar que essas esferinhas azuis aqui, ó, que estão oscilando aqui, elas representem o oxigênio presente aqui dentro desse reservatório. E aqui, ó, eu tenho uma proteção, né? Uma plataforma móvel, né? Que você vai ver o que vai acontecer para realizar o trabalho, né? Então é basicamente isso. Aí você pode pensar também o seguinte, Matheus, é, essas partículas aqui, tanto do reservatório quanto as partículas de oxigênio, elas estão em equilíbrio térmico, né? Boa sacada. Por quê? Porque elas parecem que oscilam na mesma frequência, né? Elas vibram na mesma amplitude, na mesma frequência. Certo? Lembra lá das molinhas? Lá parece que elas vibram, aqui estão vibrando, ó, na mesma frequência, né? Em unissono. Olha só. Tá? E o que eu vou fazer agora, Matheus? Então, pensando aqui, eles estão, todo esse meu sistema, estão no sistema E1. Tá lá. De novo. Mas eu não vou repetir aquelas contas de novo, pode ficar sossegado, mas eu espero que você associe com o que eu falei ali atrás. Tá? Então ele está numa energia interna E1. E agora o que eu vou fazer? Vou adicionar calor ao meu sistema lá. Quando eu adicionei calor, perceba, esse aqui é um modelo mais arcaico, né? Mas quando eu adicionei calor aqui embaixo, tá? Quer ver? Quando eu adicionei calor aqui embaixo, partículas mais energéticas, né, daqui começaram a subir lá para cima, né? Lembra lá que quanto mais quente sobe, mais frio desce, né? Por isso que o ar quente sobe, o ar frio fica mais embaixo, tá? Olha lá, então agora eu estou alcançando outras energias internas, né? Então esse calor que eu adicionei causou uma variação da energia interna. Então isso aqui é legal colocar. Então esse calor causou, como eu disse lá, um ΔU já, ok? Beleza. Agora vamos adicionando mais calor. Vamos ver o que vai acontecendo. Ela está adicionando mais calor. Partículas mais energéticas, oscilando de maneira diferente, mais energeticamente. Olha lá, olha o que está acontecendo agora. Ó. Olha que coisa interessante. Ó. Tá vendo a parede aqui agora? Olha para a parede aqui agora. Ok? Veja bem, ó. Átomos da parede ó, ficaram vermelhos também. Ó. Olha aqui, ó. Se você for olhar direitinho aqui, átomos da parede ficaram vermelhos também. Então perceba, à medida que eu vou adicionando calor, tá? É, é, eu tenho uma alteração da minha energia interna tanto aqui, ó, tá? Tanto aqui no meu gás, quanto também na parede do meu sistema.
Tá? Então a parede do meu sistema também está recebendo essa energia, também está variando a sua energia interna. O sistema como um todo está variando. Então esse calor está causando uma alteração no sistema como um todo, tanto na parede quanto nas próprias moléculas de oxigênio. Ok? E isso vai chegar a um ponto que vai causar o quê? Olha lá. Olha só. Trabalho lá. Ok? O que empurra a plataforma móvel. Posso colocar a plataforma lá de novo. Olha lá. Isso vai empurrando a plataforma móvel. Tá entendendo a questão? Opa. Acabei desligando aqui, peraí. Vou voltar lá. É rápido. Apertei errado aqui. Certo? Olha lá. Então assim, isso acabou, olha lá, criando trabalho. O sistema acabou fazendo trabalho. Né? As moléculas de oxigênio elas expandiram-se, né, de volume e causaram o trabalho ali. Então esse calor, de novo, olha lá. Como a unidade de calor é joule, certo? Você tem que entender isso. Trabalho, tá? Também é joule, tá? E a variação da energia interna, ΔU, também é joule. Não faz problema de eu fazer isso aqui, ó. Calor é igual a um ΔU, certo? Mais um trabalho. Não tem problema que eu faça isso, tá? Porque tudo é joule. Em termos de unidade, isso aqui vai bater, ó. Tudo é joule. Então eu posso somar joule com joule que vai dar joule, né? E aí nisso que eu jogo o ΔU para lá, tá? Isso aqui então vai ser, olha lá, meu calor que eu jogo no sistema que eu joguei aqui embaixo, tá? Menos o meu trabalho. É uma soma. E a gente chega naquela, tá? Na primeira lei da termodinâmica. Basicamente é isso, ok? Retornando aqui, ó. Tá? Vou excluir. E é basicamente isso que trata a primeira lei da termodinâmica. É uma lei, basicamente, que diz respeito à conservação da energia. E geralmente, ó, a gente costuma assim, modelar a primeira lei dessa maneira aqui. Tá? Vocês já viram muito essa imagem aqui, né? Olha lá, isso aqui é uma maneira de simplificar tudo que eu tentei explicar para vocês nessa aula. Então, de uma fonte quente, né, eu cedo o calor, olha lá, eu dou o calor ao sistema, né, aqui no caso é a máquina térmica. O que é a máquina térmica? A máquina térmica é um aparato que, a partir de energia térmica, pode realizar algum trabalho. Né, como eu mostrei para você ali, como, por exemplo, empurrar o êmbolo lá, né, quebrar a portinha lá do recipiente, certo? Como eu já mostrei para vocês. É como se fosse uma máquina térmica, né, e que realiza trabalho. Então, o trabalho sai para um lado, é isso que você precisa entender, ó. Entra o calor, o trabalho sai para um lado e vai também uma quantidade de calor para uma fonte fria. Uma fonte fria que, por exemplo, pode ser representada como uma parede, né, ó, do sisteminha que eu acabei de apresentar para vocês ali, né? Não mostrei para vocês que a parede também começou a receber o calor, né? E aquela energia que foi para a parede, o que você precisa entender é isso, ela não serviu para trabalho, entende? Então, assim, ela não serviu para trabalho a energia que foi para a parede. Então, você perceba que existe, então, essa relação de soma e subtração entre essa relação, certo? Então, esse calor que foi dado, eu posso dizer que foi esse trabalho aqui, né, que foi para quebrar a portinha do suporte, ou foi para empurrar a plataforma móvel lá, tá? Mais a variação da energia interna, que foi o quê? Energia para a parede, certo? Ou até energia para os próprios átomos de oxigênio, como eu mostrei lá agora, ou também para as próprias moléculas de água, lá no outro exemplo que eu usei, entendeu? Que vai se expressar na energia interna. Tá? Que aí a gente chega na primeira lei da termodinâmica, certo? Na segunda lei a gente vai ver um pouco mais sobre isso, né? Acho que deu para entender melhor. A gente vai fazer exercício também, que nos exercícios não é complexo assim, mas já ajuda já para a gente poder é, é, responder as questões com mais facilidade. Ok? Eu vou parar essa aula por aqui, tá? Logo na próxima aula a gente já vê a segunda lei da termodinâmica, tá? E a terceira lei, e a gente faz exercícios e questões do Enem. Tomara que eu tenha ajudado vocês por enquanto aí, né? Até a próxima aula.